Essa é a razão do porquê alguns africanos não gostam que alguns missionários brasileiros vão para lá. Presta atenção nesse vídeo. Porque o africano é meio preguiçoso também, tá, irmão? O africano não gosta muito de trabalho, não. E aí, o que a gente fez nesses últimos anos? A gente começou a incentivar eles a plantar. Então hoje na África, eles fazem o que não faziam, plantam. Então hoje você consegue achar frutas lá. E aí o que eles conseguem te dar é fruta. Eu vejo muita gente dizendo, eu quero ir para a África. Para você ir para a África, você tem que ter muito amor e muito estômago. Não adianta você querer facilitar, que eles não se adaptam à facilidade. Por exemplo, num dos lugares lá, numa das bases missionárias, eu comprei um fogão industrial para as irmãs cozinhar. Mas elas gostam de cozinhar no chão. Eles têm o hábito de comer com a mão. Então, você não vê eles lá comendo com garfo e faca. Eles não têm, assim, muita questão de higiene. Então, você tem que fechar os olhos e falar, Jesus, entra aqui que eu tô... Aí, por exemplo, lá come-se muita chima. A chima é uma polenta que é feita com fubá branco. E é o que tem de mais barato lá para comer. Então, 99% da população come chima. Então, eles fazem aquilo ali só com água e comem aquilo ali sem sal, sem nada. Quando a gente vai para lá, eles ficam esperançosos demais porque a gente acaba comprando mais alguma coisa, fazendo uma alimentação melhor. Teve um ano que nós levamos muito chocolate para as crianças, né? E a gente viu a alegria daquela criançada que come barro achando que é chocolate, né? Meu Deus. Eles pegam os barros, molham o barro, botam para secar e eles pegam os barrinhos e comem dizendo que é chocolate, né? E você já passou alguma coisa lá sobrenatural que você falou assim, uau, que negócio Meu filho, eu vou te falar uma coisa. Aqui no Brasil a gente não conhece demônio. Não conhece? Não. Mas é um discurso repleto de prepotência, ignorância, racismo, inverdades e vazio da palavra de Deus, vazio de Cristo. Ele já começa quebrando o princípio de ajudar os outros. Em Mateus capítulo 6, do versículo 3 ao versículo 4, diz assim, mas quando você der esmolas, não saiba a sua mão esquerda o que faz a sua mão direita, para que a sua esmola fique em secreto, e o seu pai que vem em secreto te recompensará. Agora, pense comigo, esse missionário vai para um país do continente africano. O continente africano tem 54 países, ou talvez mais, se não aumentou algum. E ele usa a experiência que ele teve num país para falar como todo o continente africano é. Isso não faz sentido nenhum. Tem pontos que ele falou que estão atrelados à cultura no continente africano. São coisas que ele deveria entender, estudar. Mas ele volta de lá, foi fazer um trabalho de Deus, se apresenta nesse podcast como se fosse uma potência, alguém que é perfeito, está noutro nível em comparação aos africanos que estão aqui abaixo, certo? Enfim, isso é uma hipocrisia que vocês, alguns brasileiros que me acompanham aqui, deveriam entender. Porque vocês estão constantemente, nessa fase principalmente da Copa do Mundo, falando, Argentina, racista, não sei o quê. Olhem para vocês. Antes de tentar tirar a trave que está no olho do teu irmão, tire primeiro a trave que está no seu olho. Eu vou falar uma experiência que eu tive aqui no Brasil. Contabilizando todo o tempo que eu estou aqui no Brasil, dá um pouco mais de 10 anos. Durante esse tempo, saí 2 anos que fui para Portugal. Aqui no Brasil, são incontáveis as vezes que eu sofri racismo, inclusive de pessoas próximas. Ok? Pessoas que convivem comigo. Uma frase ou outra, mas eu entendo que é racismo. Ok? Eu entendo. Só que eu não fico militando. É claro que quando chega um momento que eu estou a perceber que está indo longe demais, eu chamo a atenção. Eu não gosto de ter que chegar a esse ponto, mas eu chamo a atenção. Agora, em Portugal, durante os 2 anos que eu estive lá, eu sofri racismo apenas uma vez. E não foi racismo direto, foi indireto, porque a pessoa estava a falar de outras pessoas, só que eu estava por perto. Eu estou incluso. Okay? Estou incluso quando se fala dos negros. Não estou a falar que em Portugal não tem racismo. Tem racismo. Só que eu sofri apenas uma vez. Aqui no Brasil, sofri inúmeras vezes. Inúmeras vezes. Até hoje, eu continuo sofrendo racismo. Então, quando eu vejo o brasileiro a falar assim, a Argentina é racista, me arde os ouvidos. Porque eu olho para alguém que não venceu o problema, apontar para o outro e falar de algo que eles fazem todos os dias, inclusive com seu próprio povo. Inclusive com seu próprio povo. Há brasileiros, negros, que sofrem racismo aqui no Brasil. Então, meus irmãos, está aqui a verdade. E é claro que vocês vão poder opinar, mas nós não queremos esse tipo de missionário no continente africano. Não queremos. Pode ficar com a tua ajuda, ok? Pode ficar com a tua ajuda. Deus vai enviar alguém que de fato vai ajudar e depois não vai sair por aí falando essas inverdades, do que recebermos alguém que vai ajudar e depois falar isso aqui. Eu poderia refutar frase por frase das inverdades que esse camarada aqui falou. Mas não vou perder esse tempo, ok?
Opinião de vocês.